Rapaz, vou falar aqui uma única coisa, porque é uma covardia ultrajante, imensa, principalmente para mim que sou pernambucano. Falar de uma única coisa achado nessas novas conversas do Coronel Cid com o Coronel Haddad, tá certo? Sobre como seria o golpe. Eles comemorando, dizendo, vai ter careca arrastado por um tanque no centro de Brasília. A gente daqui de Pernambuco fica estarrecido, que em 64 nós vimos o famigerado Coronel Willock, lá do CPOR de Casa Forte, amarrar Gregório Bezerra, o saudoso companheiro Gregório Bezerra, pelo pescoço e puxar ele atrás de um tanque, desfilando pelas ruas de Casa Forte, que é um bairro nobre de Recife. Aí quem viu aquelas cenas que estão gravadas na memória, que estão aí na história para todo mundo ver, inclusive Gregório Bezerra preso, conseguia se comunicar com todo mundo, que ele tinha um nível de inteligência bem maior que a média. Ele era ex-sargento, então ele se comunicava pelos esgotos, ele conseguia falar com todas as celas. Então, no final da vida, eu ainda acompanhei Willock, que eu era médico numa cidade chamada Ribeirão, e ele estava lá bastante doente, debilitado, tinha tido um derrame, e eu cuidei dele. Lógico que eu fiz efetivamente o melhor que podia na época, mas o caso dele efetivamente era insolúvel, tá certo? Então, eles terem guardado na imagem essa que eles fizeram em 64, não sei se em outros estados amarraram o comunista símbolo daquele estado pelo pescoço e puxaram com o tanque. Não arrastaram, mas o tanque ia devagarzinho com Gregório Bezerra andando atrás. Quer dizer, uma cena dantesca que esses canalhas, esses crápulas que estavam organizando esse golpe, recriaram agora. Quer dizer, queriam arrastar Alexandre de Moraes com a corda no pescoço atrás de um tanque. Então lembrem-se de 64, procurem as figuras aí, procurem as fotografias da época, procurem os filmes que tinham em preto e branco e depois colorido, para vocês verem como foi aqui em Pernambuco. E vocês que são de outros estados, procurem nos seus estados. Agora, é revoltante, é de embrulhar o estômago, certo? Tem que ser presos. Puxado da memória da ditadura de 64, as cenas mais bárbaras de tortura mais imoral, amarrar o ser humano atrás de um tanque, certo? E o Willock dizia, depois a gente vai botar ele na frente do canhão do tanque e detonar. Vejam bem a memória que essas pessoas estavam puxando e como iriam fazer. Então, na visão deles, efetivamente, seriam não só 4, 5 mil desaparecidos, seriam, como Bolsonaro disse, no mínimo 30 mil desaparecidos e mortos. Inocentes ou não, pouco importa. Então seria uma ditadura que se propunha a ser mais massacrante que a de 64. Cadeia sem anistia para ninguém. E Bolsonaro é quem encabeça. E guardar esse nome até porque nosso ministro da Justiça se chama Haddad também. Esse Coronel Haddad, junto com o Coronel Cid, é uma dupla dantesca e tem que pagar duramente. Não é pelo que tentaram fazer, porque eles fizeram, eles iniciaram. Teve o dia 8, certo? Que, por sorte, por competência do atual governo, parou ali. Agora imagina se começa a pipocar escaramuças no Brasil todo, o que não teria sido, tá certo? Então, essa ideia de puxar Alexandre de Moraes atrás de um tanque por Brasília, e depois, se quiserem complementar, como na época de Gregório Bezerra aqui em Pernambuco, botar ele na frente do tanque e disparar. Lembrem-se que na história das guerras passadas, se botava muitos derrotados amarrados na boca do canhão e detonava. Era essa a cena que eles queriam ver em Brasília? Então, minha gente, cadeia é pouco. Eu não sei o que fazer com esse povo. Tem que desterrar, tem que mandar eles para outro mundo, mandar eles procurar abrigo a quem der, certo? Ou arranjar uma prisão fora desse país para prender esse bando de marginais. Esses três, então, Bolsonaro, Cid,
Haddad, Anderson Torres, que estava contribuindo com a parte civil do golpe, tem que ir todo mundo junto. É uma camarilha.